Fala, CACDista! Sejam todos muito bem-vindos! Hoje é sexta-feira, dia 12 de setembro de 2025 e está começando mais um resumo semanal de notícias do podcast DEG. No episódio de hoje, a gente te atualiza sobre os temas que mexeram com a agenda internacional nesta semana. Teve escalada de conflitos, manifestações ao redor do mundo e geopolítica da água em destaque. Dá uma conferida. Oriente Médio em conflito. Israel ataca líderes do Hamas no Catar e lança ofensiva contra os Houthis no Iêmen. Protestos e renúncias. Troca de premiers no Nepal, na França e no Japão envolve manifestações e expõe instabilidade política ao redor do globo. Retrato da produção agrícola. IBGE divulga os dados de 2024 e nós detalhamos para você as altas e as quedas do setor agropecuário. Guerra na Europa. Ataque inédito da Rússia à sede do governo ucraniano e violação do espaço aéreo polonês provocam reações na União Europeia e na OTAN. Barragem e diplomacia da água. Etiópia coloca hidrelétrica em operação no Nilo Azul, irrita o Egito e reacende discussões sobre geopolítica na África. Agora vamos dar uma olhada com detalhes em cada uma dessas notícias. Então se prepara e fica com a gente. Eu sou o Dalmo Borba e o resumo semanal de notícias do podcast DEG começa agora. A semana no Oriente Médio ganhou um capítulo inédito e perigoso. Na terça-feira, Israel lançou um ataque a Doha, capital do Catar, mirando a alta liderança do Hamas, que atua nas negociações de cessar-fogo. O Hamas disse que 5 membros morreram, entre eles Riman al-Haya, filho do principal negociador do grupo. O governo catari, por sua vez, informou a morte de um militar do país. Doha classificou a ação como grave escalada e violação flagrante do direito internacional e levou o caso ao Conselho de Segurança da ONU. O governo israelense disse que o ataque responde ao atentado a tiros de segunda-feira em Jerusalém, que matou 6 pessoas e foi reivindicado pela ala militar do Hamas. Netanyahu chamou a operação em Doha de totalmente justificada e afirmou que ela pode abrir uma porta para o fim da guerra. No dia seguinte, outro movimento: bombardeios israelenses no Iêmen contra alvos dos Houthis, grupo apoiado pelo Irã. As forças de defesa de Israel disseram ter mirado bases militares, depósitos de combustível e até um centro de propaganda da milícia, em resposta a drones e mísseis lançados com frequência contra o território israelense. As autoridades Houthis falam em ao menos 35 mortos e 131 feridos, e acusam Israel de atingir civis e redações de imprensa em Sanaa e Al-Jauf. O ataque foi realizado após a morte em bombardeio do primeiro-ministro de fato do governo Houthi. A reação internacional veio em ondas. Os Estados Unidos disseram ter sido avisados previamente do ataque a Doha. A Casa Branca lamentou profundamente a ação contra um aliado próximo que media a paz, mas reforçou que eliminar o Hamas segue sendo objetivo legítimo. Trump, por sua vez, afirmou ter falado com a liderança do Catar e orientou o secretário de Estado a avançar numa cooperação de defesa com Doha, frisando que a decisão do ataque foi de Netanyahu. Na Europa, a temperatura política subiu. O Parlamento Europeu apoiou proposta da Comissão de suspender a parte comercial do acordo de associação com Israel, além de sanções a ministros extremistas e colonos violentos. O Brasil emitiu 2 notas importantes. A primeira condenou o ataque em Jerusalém, apresentou condolências e defendeu uma solução política. Horas depois, a chancelaria repudiou nos mais fortes termos o bombardeio israelense à área residencial em Doha, qualificou a ação como violação da soberania do Catar e alertou para o risco de nova escalada regional. No plano diplomático, o Conselho de Segurança da ONU condenou a ofensiva contra Doha e expressou solidariedade ao Catar, sem citar Israel no texto que foi aprovado por unanimidade, inclusive pelos Estados Unidos. Os ataques aumentam as tensões em um Oriente Médio cada vez mais inflamado. A ação em Doha ameaça a relação de Israel com o Catar. Embora os países não mantenham relações diplomáticas formais,
Os catares construíram uma posição de mediadores dos conflitos regionais ao longo dos últimos anos. Além disso, o cenário expõe a dimensão dos ataques do governo israelense. Nos últimos 2 anos, Israel lançou ofensivas contra Líbano, Síria, Irã, Iêmen, Gaza e agora contra o Catar. Katmandu a Paris, passando por Tóquio, a semana trouxe ruas fervendo e gabinetes girando. 3 quadros, um fio comum: desgaste político e cobranças da sociedade. Começando pelo Nepal. A maior onda de protestos em décadas explodiu depois que o governo baniu 26 redes sociais, entre elas o WhatsApp e o Instagram. A manifestação pegou fogo. Parlamento e prédios do governo incendiados, toque de recolher e exército nas ruas. O saldo até aqui é grave. Mais de 30 mortos e centenas de feridos, com milhares de detentos fugindo de prisões no meio do caos e parte já recapturada. Quem puxa a mobilização é a geração Z, que transformou Nepo Kids em expressão de ordem contra a elite política e a corrupção. Isso porque parte dos protestantes reage à ostentação de filhos de líderes políticos nas redes sociais. O primeiro-ministro do país, Sharma Oli, renunciou. Ministros caíram e ainda não se sabe quem assume. Os manifestantes propuseram que a ex-presidente da Suprema Corte, Sushila Karki, assuma como premier interina. Ela estaria em conversas com o presidente Ramchandra Paudel e com a chefia do Exército para encontrar uma saída constitucional. Para nós, candidatos ao CACD, importa também a geopolítica regional. Encravado entre Índia e China, o Nepal busca equilíbrio para manter a estabilidade na região. Com pontes culturais e políticas com Nova Delhi, Sushila pode sinalizar uma reaproximação com a Índia, algo que Pequim acompanha de perto. Não por acaso, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi pediu publicamente calma e estabilidade. Agora do Nepal para a França. Emmanuel Macron nomeou Sébastien Lecornu, seu aliado conservador, como 5º primeiro-ministro em menos de 2 anos, após a queda de François Bayrou. Lecornu herda um governo minoritário e a tarefa desafiadora de aprovar o orçamento de 2026 em meio à dívida crescente. Em resposta, protestos eclodiram por todo o país. Bloqueios em estradas, confronto com a polícia, incêndios, 175 mil pessoas nas manifestações, mais de 300 prisões e 80 mil agentes mobilizados. A oposição fala em moção de censura e pesquisas indicam ampla desaprovação à escolha de Macron. Em resumo, Paris discute a austeridade com pressa, enquanto tenta evitar que a crise política pare o país. E no Japão? O primeiro-ministro Shigeru Ishiba renunciou após derrotas eleitorais e desgaste com o custo de vida. Ele fica no cargo como interino até o Partido Liberal Democrata, o PLD, escolher seu sucessor. Na economia, a variação do iene e dos títulos públicos expõe incerteza. Na política, olhos em 2 nomes fortes: Sanai Takaichi, ex-ministra que defende estímulo fiscal e cautela com juros, e Shinjiro Koizumi, atual ministro da Agricultura. Enquanto isso, Tóquio acaba de fechar um acordo comercial com os Estados Unidos envolvendo um grande pacote de investimento japonês em troca de alívio tarifário. Saiu a divulgação da Produção Agropecuária Municipal de 2024, a pesquisa conduzida pelo IBGE, que mapeia município por município a produção agrícola no país. O dado-chave: o valor da produção somou 783 bilhões de reais, queda de 3,9% em relação a 2023, segundo ano seguido de retração. O clima pesou, os preços internacionais caíram e isso afetou a produção de soja e de milho. Mesmo com área plantada em alta, 97,3 milhões de hectares, um crescimento de 1,2%, a produção total de cereais, leguminosas e oleaginosas caiu 7,5% em comparação com 2023. Parte do resultado foi provocada pelo El Niño,
estiagem prolongada do centro-norte ao sudeste e parte do Paraná, e no Rio Grande do Sul, excesso de chuva e alagamentos. De acordo com os dados divulgados, a soja segue sendo o principal produto agropecuário nacional. Foram 260,2 bilhões de reais em produção em 2024, o que representa 33,2% de todo o valor da agricultura, uma porcentagem menor do que os 42,8% de 2023. Em volume, foram 144,5 milhões de toneladas produzidas, 5% abaixo do recorde do ano anterior. A queda no valor produzido está relacionada à seca e calor e aos preços menores após estoques elevados. Na segunda posição, a cana-de-açúcar, quase 105 bilhões de reais, 13,4% do total. A produção recuou 2,9% com o clima, mas a receita subiu 3%, empurrada pelo etanol. Em terceiro lugar, o milho, 88,1 bilhões de reais produzidos, 11,3% do total. O valor representa uma queda de 13,5% e retração de 12,9% na produção. Com relação à distribuição geográfica da produção agrária, um destaque para prestarmos atenção. Os 10 municípios com maior valor de produção em 2024 se localizam em apenas 3 estados: Mato Grosso, Bahia e Goiás. Anota aí, a maior produção agropecuária em um município do Brasil foi registrada em Sorriso, no Mato Grosso, com 7,2 bilhões de reais produzidos. O município é seguido em ordem por São Desidério, na Bahia, Sapezal, no Mato Grosso, Campo Novo do Parecis, também no Mato Grosso, Cristalina, em Goiás, Formosa do Rio Preto, na Bahia, Rio Verde, em Goiás, Nova Ubiratã, no Mato Grosso, Diamantino, no Mato Grosso, e Nova Mutum, município também mato-grossense. A soja é a principal cultura em 8 desses 10 municípios. As exceções são os mato-grossenses Sapezal e Campo Novo do Parecis, onde o algodão lidera. Agora, por estado, quem puxa o quê? A soja é a número 1 em 13 unidades da federação. Todo o centro-oeste, os 3 estados do sul, Bahia, Piauí, Maranhão e, no norte, Tocantins, Rondônia e Roraima. Já a cana domina em São Paulo, Alagoas e Paraíba. O café lidera em Minas Gerais e no Espírito Santo. A mandioca é o número 1 no Amazonas e no Acre, e o milho lidera em Sergipe. Em valor total estadual, o Mato Grosso segue no topo, 120,8 bilhões de reais produzidos. Em segundo lugar aparece São Paulo, com 118 bilhões de reais, e em terceiro está Minas Gerais, com 86,6 bilhões. O Rio Grande do Sul subiu para quarto lugar e o Paraná caiu para quinto. Kiev acordou sob fumaça e sirenes. No domingo, um ataque russo atingiu pela primeira vez o edifício do Gabinete de Ministros, no coração do distrito governamental. Teto e andares superiores pegaram fogo, bombeiros trabalharam por horas. Pelo menos 2 pessoas morreram na capital quando mísseis atingiram prédios residenciais. Para o governo ucraniano, é uma séria escalada. E a mensagem foi clara: golpes simultâneos, inclusive contra cidades como Kryvyi Rog e Zaporizhia, com danos a moradias, creches e fábricas. A escalada não parou por aí. Na noite seguinte, drones russos violaram repetidamente o espaço aéreo da Polônia durante um novo ataque maciço à Ucrânia. O governo polonês fechou aeroportos, acionou sistemas antiaéreos, colocou todos os serviços em alerta e, ponto crucial, invocou o artigo 4 da OTAN, que abre consultas urgentes entre os aliados quando a segurança ou a soberania de um membro é ameaçada. Parte dos drones foi abatida e os destroços caíram em diversas regiões. O premier Donald Tusk falou em situação mais perigosa desde a Segunda Guerra Mundial. O porta-voz do Kremlin disse que o tema cabe ao Ministério da Defesa. A defesa negou ter atacado a Polônia, afirmou mirar apenas alvos industriais no oeste da Ucrânia e se disse disposta a conversar, inclusive sugerindo que os drones
não teriam alcance para ir tão longe. Ainda assim, líderes europeus consideraram a violação inaceitável. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, resumiu: intencional ou não, é absolutamente irresponsável e perigoso. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, endureceu o tom no Parlamento Europeu. Prometeu defender cada centímetro do território da União Europeia, falou em uma parede de drones no leste e propôs usar ativos russos congelados para reconstruir a Ucrânia. França, Alemanha, Reino Unido e países bálticos manifestaram solidariedade à Polônia. Mesmo aliados tradicionalmente cautelosos reconheceram a gravidade do episódio. E a postura de Putin? Além de intensificar ataques, deixou um recado político. Qualquer força estrangeira enviada à Ucrânia, mesmo amparada por um cessar-fogo, seria um alvo legítimo. A linha é de pressão contínua na frente militar e no jogo de dissuasão com a OTAN. E qual a posição do Brasil? Em uma nota oficial, o Itamaraty expressou profundo pesar pelas vítimas em Kiev, deplorou os danos ao edifício do governo ucraniano e reiterou o chamado ao respeito ao direito internacional humanitário e a uma solução negociada. Sinalizou ainda disposição para contribuir com esforços diplomáticos. A Etiópia inaugurou nesta semana a grande represa do Renascimento, Gerd, no Nilo Azul, hoje a maior hidrelétrica do continente. É um projeto de 14 anos pensado para virar a chave da energia no país e exportar eletricidade para a região. A barragem tem 170 metros de altura e quase 2 quilômetros de extensão. E a usina como um todo tem potência planejada de 5.150 megawatts. O premier etíope, Abiy Ahmed, fala em eletrificar a região e repete que a Gerd é um direito soberano. No entanto, a festa etíope tem eco geopolítico forte. Países vizinhos localizados a jusante sentem-se ameaçados por uma alegada redução na disponibilidade de água. O Egito reagiu de imediato. Enviou carta ao Conselho de Segurança da ONU chamando a operação de ilegal e de ameaça existencial. O Cairo lembra que 97% de sua água vem do Nilo e diz que não aceitará controle unilateral de recursos compartilhados. O Sudão faz coro, quer acordo vinculante sobre enchimento e operação da usina. Cita riscos de secas severas, segurança da barragem e descargas sem aviso. Do lado etíope, a mensagem é de oportunidade compartilhada, energia limpa, impulso industrial e possibilidade de vender eletricidade para vizinhos. A inauguração reuniu líderes do Quênia e da Somália, além da União Africana, sinal político de que Addis Abeba busca legitimidade regional. Em paralelo, o Egito estreita laços com países desconfiados da Etiópia, como Eritreia e Somália, para ganhar margem de manobra. O pano de fundo é a geopolítica da água. Tratados da era colonial, que a Etiópia nunca assinou, deram ao Cairo o protagonismo por décadas. Hoje, com clima mais extremo e demanda maior, a regra do jogo precisa caber nos 3 países, Etiópia, Sudão e Egito. A diplomacia do Nilo passa por dados hidrológicos abertos, alertas de cheias e secas, ritmo de enchimento previsível e mecanismos de solução de controvérsias. Sem isso, cada temporada de chuvas vira uma queda de braço entre montante e jusante. Para o CACDista, a síntese é direta. A Gerd não é só uma usina, é um teste de governança regional. Se houver acordo, o Nilo vira vetor de integração energética. Se travar, vira vetor de tensão recorrente. Mas espera aí, que ainda não acabou. Antes de encerrarmos a edição desta semana, vamos dar uma olhada nas nossas rapidinhas, aquele resumo esperto que você deve ter no radar. Nova presidente na AGNU. Annalena Baerbock assume a presidência da 80ª Assembleia Geral da ONU. Ela é a 5ª mulher a ocupar o posto. Com o mote Melhor Juntos, ela promete foco em paz, desenvolvimento e direitos humanos num multilateralismo sob pressão. Energia no Norte. Foi energizado o Linhão de Tucuruí.
Roraima está agora 100% conectado ao Sistema Elétrico Integrado Nacional. Isso significa menor dependência de térmicas, possível substituição da energia importada da Venezuela e um sinal de segurança para novos investimentos. Saúde global. Um novo surto de ebola na República Democrática do Congo, o primeiro em 3 anos, causou pelo menos 18 mortes e restrições de viagem. Agências alertam que a resposta ainda está subfinanciada. Caribe em alerta. A Venezuela anunciou uma operação militar de resistência em resposta a movimentações dos Estados Unidos no entorno. Retórica dura de Maduro, mobilização em instalações estratégicas e recados de ambos os lados. Belarus. Os Estados Unidos obtiveram a libertação de 52 presos políticos em troca de alívio de sanções a Belarus. Apesar da conquista, críticos temem brechas que possam ser aproveitadas por Moscou no contexto da guerra da Ucrânia. E com essas notas, concluímos o episódio de hoje. Aproveitamos para convidar você a acompanhar nossos conteúdos em ideg.com.br e nas principais plataformas de áudio e vídeo. Aproveite também para ouvir os outros podcasts do IDEG, o Fio da Meada e o Atualiza e Revisa. Muito obrigado pela sua audiência, desejamos a você bons estudos e até semana que vem.